Não, meu lindão. Vou ser muito sincero com você, eu juro que eu tentei assistir o jogo do Corinthians, mas eu não consegui assistir o jogo completo, vi alguns poucos lances. Eu queria saber de você, mano, como é que foi o jogo, o segundo jogo do Corinthians na Sul-Americana. Acabou 4-0, né, se eu não estou enganado. Romero com 2 gols e uma assistência. Isso é bom, hein? Isso é muito bom, cara. Foi 2 gols ou foi 2 gols só ou ele fez 3 e uma assistência? 2 gols e uma assistência. Quem fez o quarto gol do Corinthians? Pedro, Pedro. Caraca, velho, agora que eu vi aqui, Igor Coronado deu a assistência e o Pedro Raul guardou, mano. Aí a corintianada vai dormir feliz hoje. Os caras já vão amanhã os caras já vão acordar falando que o Igor Coronado é o novo Raí, tá ligado? Novo Pelé do Brasil. Corinthians deu essa cacetada aí no time do Paraguai, mas puta time fraco, velho. O time dos caras é horrível. Isso daí só vai iludir quem é aquele torcedor que, que só quer zoar o adversário. O cara que entende mesmo de futebol, ele olhando friamente o jogo, ele vai ver que o Corinthians não apresentou nada demais. Foi, apesar do placar elástico, o Corinthians não fez nada demais. O primeiro gol foi um gol pura sorte. O Fausto Vera foi, sei lá, foi chutar de esquerda, errou o chute, a bola sobrou pro Romero, o Romero fez o gol. E cara, eu tô bem desanimado com o Corinthians. Mesmo com 4-0 hoje, eu tô bem desanimado ainda. Bem preocupado. Inclusive já tem material online já no canal, para quem quiser ver, da sua análise do Corinthians em 2024. É só a galera dar uma pesquisada aí e vai achar a visão do Carino sobre o Corinthians. O Coronado estreou, deu um passe, parece ser bom jogador. Não, pô, ele já tinha estreado. Já tinha estreado? Já, pô, ele estreou, mas se machucou e aí voltou da lesão agora. Ah, verdade, que ele até. Acho que ele pegou É que ele não fez nada na estreia dele. Que até zoou os músculos dele, que ele teve que recomeçar tudo de novo, né? Oi, acho que foi essa fita aí. foi bem isso aí mesmo. Então, e aí hoje deu um passe para gol, mas o adversário é um adversário fraco, que não dá para você ter nenhum parâmetro se o time evoluiu ou não evoluiu. Para mim, continua da mesma forma. Ainda estou bem pessimista com o ano do Corinthians. Ô, Carino, deixa eu só te dar a letra aqui. Agora há pouco, faço parte de vários grupos de WhatsApp aqui, aí mandaram assim pra mim assim, ó. Reimeiro, pai deles voltou. Aí me marcava assim, ó. Vini treme ao ouvir esse nome. Cara, eu só vou ler minha resposta e eu quero que você dê a sua visão sobre isso. Se eu estou certo ou se eu estou errado. Fala assim, ó, eu tremo mesmo, tremo de tanto rir. Ver meu antigo rival se apequenar e idolatrar um jogador mediano igual o Romero, só rindo. Porque, cara, não tem explicação, velho. Cara, então, referente ao Corintiano tá se apegando tipo ao que dá, né? Sendo bem sincero. Então, referente não só ao Romero, ao futebol brasileiro. Decaiu tanto nesses últimos tempos que o Romero se torna o principal jogador do Corinthians. E falar a verdade sobre o Romero, não tem muito o que falar dele, não. Ele tem sido, sim, o melhor jogador do Corinthians nesses últimos, sei lá, 6 meses. Desde do finalzinho do Campeonato Brasileiro do ano passado até agora, ele é o único jogador que tem correspondido. Por mais que ele seja fraco, não fraco, fraco é uma palavra forte, ele seja limitado, dentro desse elenco do Corinthians, ele ainda é uma das peças fundamentais do time. Se não fosse ele no Corinthians, no final do Campeonato Brasileiro, provavelmente o Corinthians poderia ter caído. Isso ajudou bastante, né? E hoje, querendo ou não, por mais que o time seja fraco, lá do Nacional do Paraguai, né? Por mais que seja fraco, ele conseguiu ser destaque hoje, né? Sim, cara, vou voltando até a uma coisa que eu já comentei
numa das nossas lives sobre o jogador brasileiro, que hoje o jogador ele é praticamente fabricado na nossa base para ser vendido para a Europa. Foi até uma coisa que nós conversamos também sobre o ponta e o segundo atacante, que eu particularmente prefiro o segundo atacante do que o ponta. O ponta hoje ele é praticamente um atacante sem responsabilidades de fazer gol, que é diferente do segundo atacante, que ele flutuava ali por trás, caía pelas beiradas para criar para o meia que estava vindo de trás ou para cruzar ali para o centroavante, e quando dava ele fazia uma jogada individual ali e metia uma caixa. Hoje os jogadores, praticamente ninguém dribla, cara, ninguém dribla. O que os jogadores hoje faz é passar do adversário na velocidade, na força. Mas driblar, de fato, nenhum dribla. Eu não vejo ninguém hoje dar uma pedalada, dar uma carretilha, dar um elástico. Ninguém dá um drible, de fato. No mais mudança de direção com velocidade e força. Então, isso daí eu acho que. Como que eu posso colocar? Todo mundo ficou muito igual. O jogador que faz alguma coisinha diferente, ele já se transforma num diferencial absurdo. No Corinthians hoje não tem ninguém assim. Não tem ninguém. O Romero, como comentei no início, ele tem suas limitações, mas mesmo com essas limitações, ele ainda consegue ser o melhor jogador do Corinthians. Acompanhei a partida. O adversário é bem fraco mesmo, como o Carino disse aí. Não, acho que o Cássio nem sujou o uniforme, pelo que eu vi ali. A questão do jogo em si, do time, para não pegar como parâmetro, né, o resultado, eu acho que é até bom, cara, para a confiança do time no decorrer da temporada, porque se você joga mal ou ganha de 1-0, é motivo para todo mundo ficar falando no desempenho. O Corinthians fez o que tinha que fazer, cara. Fez o papel dele, fez os gols, que eu acho como rival, como eu já falei em outras lives aí, o que é bom, que a gente enxerga como rival, é a idolatria pelo Romero, que aí vocês meio que, pela linha de corte brasileirão, você ficar na Romero dependência é um pouco complicado, entendeu? Mas, assim, o Corinthians, ele aproveitou da melhor forma o jogo, porque ele colocou as peças que estavam voltando de lesão, que é o Coronado, o Paulinho cabeceou uma bola na trave, quase faz um gol de cabeça. Se ele for, é aquela coisa, se o Paulinho faz aquele gol de cabeça, irmão, é mais 3 anos de contrato para ele, velho. Mas pior que ele vai ganhar um novo contrato, porque ele ainda é o melhor dos volantes, cara. Puta que pariu. É duro falar isso, mas ele é o melhor dos volantes também. Mas será que isso aí não é uma memória afetiva, véio, do torcedor corintiano nesse sentido? A mesma memória afetiva do Romero? Então, pode ser, mas a questão do Romero, por mais que você já tenha essa memória afetiva, ele também está entregando, ele está fazendo gols, ele está dando passe, ele está criando jogada. Diferente de outros jogadores, tipo que nem o Mosquito, que nem Wesley, que nem os outros jogadores que não entregam a mesma coisa que ele. Tá, o cara faz uma boa jogada, mas não resulta em nada. Então, não muda. A questão do Paulinho é a mesma coisa. Ele já é um volante mais velho, porém ele é um jogador que ali pelo meio é um jogador que cria volume de jogo, que faz a bola rodar para onde ela tem que rodar, que é diferente dos volantes que nós temos hoje. Sim, mas aí ele tem um histórico também de lesão, né, cara? Ele não consegue ter uma sequência de partidas a não se lesionar nesse tempo, né? Então, esse que é o grande porém. Igual do Renato Augusto, né? Esse é o que é o grande porém, você renovar com um cara que ele não vai jogar 15 partidas na temporada, por exemplo. Então, aí que fica o problema da memória afetiva. Vamos ter o Paulinho aqui porque é um grande jogador, mas tem os poréns, né? Tem os prós, né? Os prós e os contras, né? No caso. No caso, se fosse diretor do Corinthians ou fizesse parte da diretoria, eu iria olhar com muito carinho para a base. Com muito carinho mesmo, porque esse negócio de você ficar comprando jogador, pagando 5 milhões de euros, 3 milhões de euros, cara,
você tá gastando um dinheiro e tá trazendo um jogador que ele tem uma rodagem a mais, mas ele não tem muito mais futebol do que o jogador que tá ali na base. Ele não é tão superior ao jogador que tá na base. Tanto que os clubes os grandes, eles têm bons jogadores, né? No caso, quando sai da base. Ele pode não sair pronto, mas tem bons jogadores. Geralmente Vai depender eles da têm a sequência, nata né? do. Oi? Vai depender da sequência que esse jogador da base vai ter, né? Exatamente. O jogador da base, se você for parar para pensar direitinho, geralmente os clubes grandes eles têm a nata do que do melhor ali do sub-17, sub-18, aliás, sub-23, eles têm a nata disso daí. Se não tem, se você olhar para isso daí e você não conseguir encontrar nada, você tem que fechar as portas, porque, pô, o que você tá fazendo? Ô, gente, só fiquei com uma dúvida. Como é que vocês que viram o jogo, como é que vocês enxergam o Corinthians hoje? O Carino, numa outra live que a gente fez, ele até comenta que o Corinthians ele não tem nada, Não tem nada, não tem uma resumindo, né? jogada, não tem nada, não É. tem nada. Mas assim, pelo que ele apresentou hoje, apesar do time paraguaio ser um time mais fraco, você ainda crê na possibilidade do Corinthians ir longe na Sul-Americana? Hein, Carino? Cara, na Sul-Americana sim, porque é um campeonato fraco também, né? No, quem pode trazer um pouquinho mais de trabalho, talvez seja os times que venham da Libertadores, depois de saírem da fase de grupo, mas o campeonato em si ele é ridículo. Ele é muito fraco. É para a Série B da Libertadores. É tipo, É, você não conseguiu fazer nada, vá para a Sul-Americana. Inclusive aqueles que ficam em terceiro na Libertadores ainda caem para o Sul-Americano, alguns, né? Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Bruno? não, só ressaltando o que esperar do Corinthians, é aquela situação, né, mano? Um jogo desse aí, ele dá confiança, querendo ou não. Se você ganha uma partida de 4-0, mano, no próximo jogo o elenco ele entra com uma moralzinha a mais para jogar, para no mínimo disputar bem o próximo jogo. Por exemplo, quando você vai pegar o Atlético Mineiro agora no Brasileiro. Então, já tem um retrospecto do Atlético Mineiro que o Corinthians ele vai bem contra o Atlético Mineiro, né? Nos históricos aí. Você Principalmente. gosta desse negócio de retrospecto, né, Brunão? Oi? Você gosta desse negócio de retrospecto, né? Gosto, gosto. E principalmente na época ruim, o Corinthians estava mal das pernas, o Atlético ia lá e perdia, 20 Copa do Brasil e brasileiro, né? Contra o Corinthians precisava de pontos. Ele foi lá fora de casa e ganhou dos caras. Imagina isso em casa agora, entendeu? O outro ponto que eu queria ressaltar, mano, que eu achei estranho foi o público, mano. 32 mil. A Eu ia Fiel falar deixou sobre de isso. hoje. Eu ia Não deu falar motivo, sobre isso, Brunão. mas eu notei isso aí, um certo vazio no estádio. Eu não sei se é Então, desânimo, qual que é. na verdade, eu tava vendo aqui, esse ia ser um dos pontos que eu ia puxar. Que será Tô que vendo passa na aqui no. cabeça do Augusto agora? Então, tô vendo aqui, ó, acessei aqui o meu timão para dar uma olhada nas notícias pós-jogo. E aí, uma das notícias é essa: Corinthians registra pior público de 2024 na Neoquímica Arena em vitória sobre o Nacional. Foi o pior público, foi bem isso daí que você falou mesmo, Bruno. E acredito eu que isso tenha muito a ver com. Eu ia falar com a fase do time, mas na verdade, assim, a principal causa para o número abaixo do comum foi o aumento no valor dos ingressos. Teve um aumento O aí. jogo praticamente não oferece nada, então o cara não vai. Teve um É, aumento eu, de mais de 100% de acréscimo no valor do ingresso. Nossa senhora! eu tenho um contraponto em relação a isso aí. Olha o Augusto aí querendo recuperar o, as fases finais do Campeonato Paulista. É aquela situação, né? Vamos supor que teve uma precificação alta aí dos ingressos. Mas a torcida do Corinthians em si, ela sempre se gabou pelo fato de pagar mais caro e lotar o estádio. Isso não é nenhuma novidade, inclusive era um motivo de comparação quando o São Paulo batia as médias de público
e o Corinthians ficava ali atrás. Mesmo assim, o torcedor falava, mas o nosso ingresso é mais caro, não sei o quê. E hoje, você utilizar o argumento de tipo, não, é que o ingresso estava caro, ele me soa um pouco incoerente, sabe? Não, mas a questão não é só o ingresso, não, pô. O jogo também não oferecia nada. Corinthians não oferece nada. O cara que vai no estádio do Corinthians hoje ver o Corinthians, ele vai porque ele ama de verdade, porque o Corinthians hoje não entrega nada. Mas eu Tá? acho que nem. Mas, ô, Karina, eu acho que isso nem tem muito a ver, mano. Nem assim, Bruno. Não é que eu discorde de você, mas, por exemplo, tipo, pô, por mais que uma torcida ela né, se gabe por isso ou por aquilo outro, pô, irmão, ter um acréscimo de mais de 100% num valor médio do que normalmente a torcida está acostumada a pagar, só por ser uma competição sul-americana e não uma competição nacional, eu acho que assim a diretoria não é só do Corinthians que faz isso, não. Todas as diretorias fazem isso. É Cara, eu acho que é prática uma de. viagem, é uma viagem muito grande, mano. Então, tipo assim, Louco. é diferente você subir 100, 200% no valor do ingresso quando o clube está disputando uma semifinal de Libertadores ou até uma semifinal de Sul-Americana. Mas, tipo assim, já numa fase mais aguda, tá ligado? Do campeonato. Com o time Agora, entregando cara, alguma coisa. exato. Agora, tipo assim, segundo jogo da fase de grupos, primeiro jogo em Então, casa, os caras já chutar lá em cima, cara, a aderência, então, tá na cara que a aderência vai ser pouca mesmo, entendeu? então eu devolvo a pergunta para vocês. Então, vocês acham que é uma inexperiência da nova diretoria em subir os preços? Com certeza. Com certeza. E outra coisa, Eu acho que foi também. o cara que O cara sonhou alto, o cara sonhou alto. o cara que vai num jogo desse, tendo um acréscimo de 100% no valor do ingresso, ele não dá valor nenhum pro dinheiro dele. Não dá valor nenhum, porque, cara, pega o Star Plus aí, assiste o Star Plus e já era, boa. Mas ô, eu tenho um contraponto que é muito engraçado, sabia? Sabe o que é interessante? A gente tá falando que é a menor média de menor público do Corinthians na arena. Só que, mano, se você parar pra olhar, o público não foi baixo não, velho. Pra média de público do Brasil, por exemplo. Do Não, brasileiro aqui. Se você pegar a média do paulista, um exemplo, cara, e se você. pô, não é maior, deve ser maior. Eu não sei exatamente o valor o tanto de pessoas que deu, de torcedores na média do Paulistão como um todo, de todos os clubes, entendeu? Mas, por exemplo, o Corinthians hoje ele colocou quase 33 mil pessoas lá dentro. Exato. E se Não é um você valor, é um fizer. número baixo, mano. E se você ainda fizer a conta convertendo para reais, seria quase a mesma coisa de colocar 66 mil pessoas, porque ele dobrou o valor do ingresso. Exato, exato. Ou por mais que a gente esteja falando do número de torcedores ser menor, o recebimento, o ticket, o valor do ticket que o Corinthians recebeu, provavelmente ainda foi. Ele teve um lucro maior do que ele teria se fosse o valor padrão. Exato, porque ele ia Muito gastar mais com, provavelmente foi isso. ele ia gastar mais com segurança, com Logo, outras coisas. Manutenção logo de estádio. Né? pensando, logo lembrando disso e trazendo esse ponto à tona, Bruno, eu te respondo que a inexperiência do Augusto talvez tenha dado certo. Porque se a ideia dele é ganhar dinheiro, talvez ele tenha conseguido. Mas quanto que foi a renda do jogo? A renda? É. A renda eu não vi, eu só vi o número do público aqui, que Achei foi que foi 32 mil pessoas. Mas eu posso dar uma olhadinha aqui. O valor da arrecadação do jogo de hoje. Queria saber de vocês também, voltando muito assim ao assunto do Romero, ele volta a ser o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, né? Passou o Roger Guedes com 32 gols hoje. E, cara, ele por incrível que possa parecer, a gente, tudo bem, a gente tá nivelando muito por baixo, mas eu acho que assim, até se o Corinthians estivesse numa boa fase, com alguns jogadores mais, digamos assim, de um quilate maior, eu acho que ele ainda conseguiria se sobressair ainda. Eu acho Como que, por assim? exemplo, hoje, ao meu ver, o Romero ele vale o dinheiro que, por exemplo, não é que vale, acho que é muito forte, porque também foi muito caro.
mas hoje talvez ele entrega muito mais que o Yuri Alberto, por exemplo. Hoje ele talvez valeria a grana que o Corinthians investiu no Yuri Alberto, por exemplo. Sim, exatamente. É a coisa que eu venho falando. Não faz sentido, mano, você pagar num jogador 1,5 milhão, 2 milhões nele, porque. Não, sim, vai. O Bruno já colocou um contraponto sobre isso, porque geralmente esse jogador do 1,5 milhão, 2 milhões, ele tem um negocinho ali que faz diferença na hora do jogo. Porém, se você pegar o todo, o jogador que recebe 500 mil, ele não está tão distante do jogador que recebe 1,5 milhão na questão de qualidade. Então, tipo, não sei até onde isso é interessante. Então, e aí. Eu concordo com você. Oi? Eu vejo que o jogador não tem muita diferença. O problema foi os clubes subirem a régua na questão salarial, entendeu? Se você for ver, Gabigol ganha 2 milhas por mês, por exemplo, não sei quanto que ele ganha. Bruno Henrique, 3. Aí todo jogador que vier negociar com seu clube, que ele acha que ele tem um potencialzinho, né? Ele vai pegar, nem que seja próximo, mas ele vai chutar 1 milhão, entendeu? Por quê? Porque o fulano ganha 2,5 e 3, entendeu? É nessa precificação que os clubes caem na armadilha, mas assim, é aquela questão do mercado. Tipo, o Flamengo, ele tem a bala para pagar, os outros não têm. Então, a gente vai ficar à mercê dessas políticas de precificação dos clubes aí, cara, em relação ao salário. Eu concordo com você, não tem muita diferença em relação à qualidade. É claro que um é melhor que o outro, mas não tanto quanto se você ao vê ponto de valer 3. De valer 3 salários, exatamente. Né? Exato. Então, e para finalizar o assunto Romero, ele deixou avisado, tá? E muita gente não acredita no trabalho dele, mas ele acredita, viu? Então, guarda essa frase. O Romero falou isso, pô. Muita gente não acredita no trabalho dele, mas também, pô, ele não conseguiu dominar uma bola lá no. Foi aquilo que ferrou com ele, mano. Foi aquela fita que ferrou com ele. Porque muita gente. Já vi. Mas naquela época lá, era sofrido mesmo, era difícil. O bichão para dominar uma bola você via que era feio, era feio. Então, mas assim, eu já escutei muito jornalista falando, eu consumo muito podcast, leio muita notícia que vem de notificação do Google no celular, enfim, não queria nem fazer propaganda. Mas assim, cara, eu já venho há algum tempo já lendo sobre isso, que antigamente, você lembra, logo quando ele veio na primeira passagem dele pelo Corinthians, falaram que ele era o pior dos Romero, né? Que o irmão dele era melhor que ele. Sim. De um tempo pra cá, eu escuto muita gente falando que ele se tornou melhor que o irmão dele, mano. Cara, eu acredito nisso daí sim, porque ele tá dominando a bola melhor do que ele dominava. Ele tá dominando melhor do que ele dominava. Antigamente era feio, a bola vinha, parecia que tinha batido numa tábua. Mas agora a gente vai tirar a prova real, né? Como assim? É verdade, o irmão dele veio pro Botafogo, né? É verdade, o irmão dele tá no Botafogo, né? Putz, mano. Vai conseguir comparar. Você é louco, um Romero, ó. Você junta um Romero junto com o Botafogo, mano, a chance de isso dar errado é enorme. Se você juntar um cara com o sobrenome Romero com o Botafogo, a chance de dar errado é muito grande. Ô, Brunão, só respondendo a sua pergunta e me contrapondo, que eu queimei minha língua, o Corinthians hoje ele teve 32.246 pessoas no estádio e também foi a pior renda do estádio. A renda foi de dobrou o preço, não subiu? 1.999.933 reais. Também foi a pior renda do clube esse ano. Então o Augusto viajou, meu. Acho que aí você tem que colocar na cabeça até que ponto vale a pena você subir a precificação e não ter público do que você dar uma afrouxada e ter público e arrecadar mais. Caraca, mas agora essa coisa não faz muito sentido, hein, mano? Como é que ele dobrou o valor do preço? Mas, Carino, você que é corintiano. Carino, você que é corintiano. Porque, assim, me diga você. O que faz sentido no Corinthians hoje?
Calma aí. Primeiro completa aí, Brunão. E aí eu sigo. Pelo que se vê, cara, o público de fato que foi é aquele sócio torcedor que paga já o plano mais caro e já tem um desconto maior, não é? Talvez seja isso porque deu essa lotação de 30. E alguns outros setores que você olhava ali pela TV, tava um buraco na transmissão. Então, talvez ele não conseguia compor ali os espaços vazios para fazer a renda. Então, eu acho que É, cabe uma outra a- avaliação aí de você chegar e dar uma afrouxada aí no ser menos zoião e colocar público do que não ter nada, né? Porque aí você ganha em outras situações, né? Você ganha em consumo na arena, nas lojas do clube, estacionamento, tem tudo, Eu, tudo eu, um consumo envolvido, cara, né? Não é então, só assim, isso. ô Karine, só complementando o que o Bruno tá falando antes de você responder. Na verdade, o que que acontece, Bruno? Hoje, por ser dia de semana, né? Uma terça-feira, todo mundo trampa tal. A maior reclamação dos torcedores é o preço, só que aqui eu não consegui encontrar o valor dos ingressos, mas assim, a maior reclamação são os preços e também o horário, que o horário também foi péssimo, né? isso que Para é foda, né? conseguir juntar todo mundo também ali. E não é Isso que é fácil chegar em Itaquera, entendeu? foda também. Os caras, tipo assim, essa questão do horário. Tem gente que reclama, falar que o jogo 9 horas é muito tarde e depois fica difícil de voltar para casa. Aí os caras colocam o jogo cedo, os caras falam, não, tá muito cedo. Aí é Não, não, complicado, cara. né? Não, mas eu entendo porque, tipo assim, por exemplo, eu acho que o horário ideal para um jogo de semana seria por volta de 8, 8 e meia da noite. Seria o horário ideal. Porque para quem mora em São Paulo e não conhece, ou para quem não mora em São Paulo e não conhece, por exemplo, o jogo do Corinthians hoje foi às 19 horas. Às 19 horas. Do lado da estação Corinthians e Itaquera, da linha 2 vermelha do metrô. Dia 3. É... Não, é a linha 3, a linha 2 é azul, né? Ah, verde. Agora eu me confundi todo. Linha 3 vermelha do metrô. O que, que acontece? Esse horário é horário de pico aqui na capital. Todo mundo sai esse horário e todo mundo pega essa linha de metrô. Então, assim, para chegar até Itaquera esse horário é pesado. É bem pesado. Eu sempre residi ali na região e eu sei como é. O Brunão também sempre residiu ali na região. Então, assim, a gente sabe do que a gente tá falando. Tipo, esse horário é realmente pesado pra galera chegar ali. Então, assim, o horário ideal seria. O horário ideal seria mais ou menos umas 8, 8 e meia, né, não, Brunão? Eu acho que 8 horas tá bom, cara. O cara sai 6 horas do trabalho. Por mais que tenha horário de pico, ali em Itaquera ele vai ter duas opções. Ele vai pegar o trem ou o metrô. Então eu vejo que ali ele vai conseguir chegar no mínimo perto, antes do jogo, entendeu? Agora, 7 horas, concordo com você, que o negócio fica bem Não, punk 7 aí. horas é pesado demais, velho. Considerando que hoje todos os estádios dos maiores clubes de São Paulo têm um metrô próximo, 8 horas seria o horário ideal, cara. O problema é assim, se não for transmitir na TV, que marque 8 horas pra galera chegar, né? Agora se for na TV, cara, vai ser 9h30 sem condições, mano. É muito tarde pra sair do estádio depois. E, Carinão, pra gente finalizar, eu quero saber de você primeiro. Escalação do Corinthians pra hoje, apesar do Corinthians não ter nada, igual você falou. Cara, essa frase tá muito na minha cabeça, cara. É... Escalação do Corinthians pra hoje. Você considera basicamente um Corinthians ideal pro resto da temporada? Cara, Se você não tiver escalação aí, eu tenho aqui, se quiser que eu fale. não, eu lembro da escalação. Eu acho que não dá para mudar muita coisa aí, só acrescentar o Coronado mesmo no titular e ir para o jogo. Mas Mas aí você tiraria para do falar a jogo de verdade, eu gostaria de que trouxesse reforços ou trouxesse garotos da base aí para dar uma mexida aí, porque eu não aguento mais Fausto Vera, o Fagner aí precisa dar uma sentadinha no banco. Fausto Vera foi O, bem, hein?
Não, foi não. Foi bem. Não, ele foi bem, hoje ele foi bem. O problema é que é um time do Paraguai que ninguém conhece. Isso daí é jogo mentiroso, cara. É jogo mentiroso. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda. Mas, ô Carino, você falou que você colocaria o Coronado de titular no lugar de quem que jogou hoje? Porque Cara, lá na frente fez. Porque lá na frente foi, se eu não estou enganado, Garro centralizado, o Wesley numa ponta, o Yuri na outra e o Romero na frente, de centroavante. Ou foi invertido, ou foi o Romero de ponta e o Yuri Alberto centralizado. Quem desses quatro você tiraria pro Coronado entrar? Cara, eu tiraria um ponta. Eu tiraria um ponta e tentaria fazer um 4-4-2. Sei Mas que aí hoje sobraria pro Yuri Alberto ou pro Wesley hoje. Exato. Você não tiraria o Romero. O Romero hoje não. O Romero hoje eu deixaria ele como um atacante mais próximo da área. Deixaria ele. Ou ele junto do Yuri Alberto, ou ele junto do Wesley. Querendo ou não, o Romero ele já jogou uma vez esse ano como centroavante e ele não foi mal, não. Ele foi até bem. Loucura da minha parte, mas, cara, é que tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Apesar de a gente ter dois centroavantes, o Yuri Alberto e o. Putz, esqueci o nome do outro. Como que é o nome do outro lá? Pedro Raul. Que jogou no Vasco? Pedro Raul. Pedro Raul. Os dois não me convencem, cara. Os dois não me convencem. Que, tipo, eu não sei se é o time que não ajuda muito eles, se é eles que não se ajudam. Eu acredito mais na segunda hipótese, que eles não se ajudam. Mas eu colocaria, né, nesse meio campo aí Garro e Coronado e tentaria jogar numa forma mais parecida com os anos 90. Abriria um... Oi? Mais conservador, né? Jogaria num 4-4-2 com Clássico. 4-4-2 e um dos meus meia iria abrir pelas pontas. A jogada está pela esquerda, um dos meia abre para a ponta, o outro vem para o meio. A jogada está na direita, o meu meia vai para a direita e o outro meia vai para o meio. Para ficar balanceado isso daí. Eu não gostaria de jogar no 4-3-3 novamente, mas não. Eu confesso para você que, assim, eu sou bem parecido com você nesse sentido aí, mano. Esse esquema 4-2-3-1 que todo mundo tá usando agora, cara, chega a ser bem chato, assim, não vê nada de variação. É ponta correndo, tipo, o cara... tipo assim, os pontas hoje no Brasil... Cara, é ponta correndo e ponta marcando. Não, os caras usam um bagulho que, assim, o ponta, ele vai... Na realidade, quando o ponta surgiu no futebol, era aquele cara garrincha, driblador, né, mano? Zinho pela ponta, Denilson pela ponta. Era nesse sentido que tinha um ponta. Hoje em dia, mano, é um velocista pra puxar contra-ataque, velho. Os caras colocam na ponta e viram um cemitério de jogada, tá ligado? O cara, se ele tiver 5 tentativas, se ele acertar uma, é muito... É quase que ele vai acertar somente uma jogada ali, de 5 que ele vai tentar. Então, mano, imagine você tentar 90 minutos com esse esquema, que o cara fica correndo para puxar contra-ataque, não acerta muitas jogadas, em detrimento de você usar um esquema que você pode ter mais qualidade no meio, de articulação, por exemplo. É o mesmo problema que o São Paulo sofre, cara, hoje. É o mesmo problema. Eu acho que isso daí... Pode falar. Eu acho que isso daí parte muito de como a base hoje ela é montada. Os caras hoje não estão preocupados em formar atleta, eles estão preocupados em fazer jogador para vender para a Europa. Tanto que não se faz mais meia, hoje só se faz muito volante, se faz muito ponta, mas não se faz mais centroavante, não faz mais segundo atacante, não faz mais meio campo, não faz mais aquele lateral que vai até o fundo, é mais aquele lateral contido ali, que tocador de bola. E isso aí tá meio que estragando o nosso futebol, porque o nosso futebol não é isso. Eu prefiro muito mais o 4-4-2, com dois bons meias, tocando a bola ali, tentando encontrar um passe no meio da zaga,
entre o lateral e o zagueiro, do que essa jogada aí que 3 volantes e bola no ponta, o ponta finge que vai, não vai, volta no volante, vira do outro lado, o outro ponta finge que vai, não vai, aí os caras perceberam que tá muito tempo sem fazer nada, vai, cruza uma bola para ninguém e a bola vai para outro time. Ô, Karina, até usando essa escalação aí que você achou que seria ideal pro Corinthians, tava dando uma olhadinha aqui, mano. Vocês até que não estão tão ruim assim de elenco, não. Por exemplo, vocês têm hoje no time titular seria, eu tô desenhando na minha visão o que eu consideraria um Corinthians bom assim. Cássio, aí teria que ser o Fagner porque não tem outro lateral direito. Tem o Matheus. Ah, o Mateuzinho, né, verdade. Mas você acha o Mateuzinho ainda melhor que o Fagner? Cara, não é que eu acho ele melhor que o. Acho, não, pronto, vamos ser incisivo, vai. Ele hoje é melhor que o Fagner, sim. É a questão até do que o Brunão falou, da memória afetiva. O Fagner ele já deu muitas felicidades pro Corinthians, como o Cássio também já deu. Cara, mas chega uma hora que você precisa dizer adeus, você precisa encerrar um ciclo. Quem faz isso muito bem é o Real Madrid. Ele encerra o ciclo e acabou. Você até aqui para mim foi muito bem. Você é ídolo aqui dentro, mas obrigado. A gente precisa de um jogador mais jovem para estar colocando no seu lugar. Uhum. Está na hora do Corinthians fazer isso com algumas posições. Precisa desamarrar de alguns jogadores que foram muito bem no passado e colocar peças novas para ter um pouco mais de juventude no time, porque tá complicado. Não que eu seja contra jogador velho. Não que eu seja contra jogador velho, não. Contra jogador mais velho. Não que eu seja contra esse tipo de jogador. Mas a gente tem jogadores lá que provavelmente provavelmente não. Talvez possa desempenhar melhor do que os que estão desempenhando hoje no momento. Ah, mas por exemplo, eu tava vendo aqui, ó, por exemplo, um exemplo que eu vejo muito corintiano falar. Time ideal seria Carlos Miguel no gol, Cássio no banco. Pô, legal. Mateuzinho de titular na lateral direita, Fagner de reserva. Ótimo. Não que o Mateuzinho seja não, mas ele é mais ao Fagner, mas vamos Não, mas você concorda comigo que Não, mas você concorda comigo que hoje não existe a necessidade do Corinthians ir atrás de um outro lateral direito, por exemplo? É disso que eu tô falando. Cara, eu acho que o Mateuzinho ainda precisa se provar, né? Ele acabou de chegar, não dá pra falar assim, ó, a 2 é sua, tó. Tá, vestiu e é sua, mas cara, a gente tá com um cara ali que já tem uma certa idade. É que o maior problema de vocês é a lateral esquerda, né? Também. Mas só um ponto aí que eu queria falar em relação a essa passada de bastão aí. É difícil, mano, sabe por quê? Porque no Corinthians, a princípio, você tem o Cássio, que, mano, é um monstro no gol. E todo mundo agora tá numa saga de colocar o Carlos Miguel para jogar, certo? E ninguém sabe efetivamente. Não, nem como tirar o Cássio. Tirar o Cássio é o menor dos problemas. Efetivamente, como que é o Carlos Miguel nos treinamentos e o desempenho do Carlos Miguel. Porque você pode dar um tiro no pé, cara. Porque se você coloca, o cara falha em 2 jogos seguidos, ou tomar um frangaço, então, pra você voltar com o Cássio é difícil, cara, depois. Porque você já queimou o Cássio. Essa é a questão da passagem de bastão, entendeu? É você ir colocando o cara aos poucos. No campeonato passado, se eu não me engano, ele chegou a... Campeonato passado não, acho que foi no ano passado inteiro. Ele chegou a jogar, acho que 5 ou foi 6 jogos pelo Corinthians, o Corinthians não perdeu nenhum dos jogos. Não, ele no Paulista? Não, acho que no ano todo. Eu acho que foi no ano todo. Ele chegou a jogar 5 ou 6 jogos. Ele entrou no Paulista contra a Ponte Preta, aí ele deu uma rateada lá de jogar a bola pro meio da área e a Ponte fez o gol, foi no jogo que vocês perderam da Ponte em casa. Carlos Miguel. Então, assim... Cara, eu tenho quase certeza que não, isso aí, não sei não, viu? Porque, se eu não me engano, a última vez que eu tinha assistido um jogo que o Carlos Miguel jogou, tinha um retrospecto lá que ele não tinha perdido ainda com a camisa do Corinthians.
Foi, Carlos Miguel jogou contra a Ponte, se eu não me engano. Bom, seguindo. Aí, ó, só um detalhe, tá na lateral esquerda. A gente tá esquecendo do Diego Palacios, que foi contratado, sofreu uma lesão, acho que no segundo jogo. E mesmo sem vê-lo, eu acredito que ele seja melhor que Hugo e Bidu juntos. Será? Ah, não é difícil, né? De que nacionalidade é mesmo esse cara aí? Se bobear, eu e o Ortega somos melhores que o Hugo e Bidu juntos. Caralho, aí é foda, hein, mano? O Ó, Palacios? Isso. só pra vir com a informação aí. Palacios é equatoriano, joga junto com o Arbolenda, segundo o São Paulino aí da casa. O Corinthians jogou contra a Ponte, perdeu de 1-0. A escalação foi Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Raniel, Maicon, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Perdeu de 1-0 em Então, casa. esse Então, daí é o que esse daí é Bruno, o meio-campo esse é o meio-campo e ataque que eu coloquei aqui que eu consideraria como hoje o titular, digamos assim, o ideal. Maicon e Raniel de primeiro, Maicon de segundo, o Coronado e o Garro de meias e o Yuri Alberto e o Romero no ataque. então, Bruno, só complementando Eu aí acho que não é um time ruim não, mano, do meio pra frente. só complementando aí o que você comentou, o Carlos Miguel ele tem 14 jogos com a camisa do Corinthians e somente uma derrota. Que é justamente essa daí que você comentou da Ponte Preta. É, aqui eu lembro também. Mas também não jogou muitas vezes também, então não tem como falar. Mas é assim, é bem arriscado você colocar um cara só por trocar por trocar. Entendeu? Vamos trocar porque ele parece ser um bom goleiro. Cara, tem que fazer a transição, tipo, Mas, jogando. Bruno, Não teve uns jogou não, por jogos que eu exemplo, vi dele. O maluco é hoje monstro. era, hoje, hoje era para ele ter jogado. E eu acho que era para ele ter jogado hoje. Hoje era Exatamente. para ele ter jogado. Tem que O colocar aos Mateuzinho era para ter poucos. jogado, porque é nesses jogos aí que você vai dando Confiança. confiança pro jogador, entendeu? Mas eu acho que o Antônio ainda não tem a cancha necessária para barrar o Cássio, por exemplo. Cara, não é Mas Eu barrar. acho. É uma coisa Não, não, conversada. não, não. Então, mas Carino, na visão dos caras lá, dos jogadores, é como se fosse barrar, mano. Imagina Pô, o mas, Cássio ficar no banco pro Carlos Miguel. cara, então, nesse Ia dar ponto uma aí, ó. BO isso daí, mano. É nesse ponto aí que o Tite e o Fernando Diniz se sobressaem entre os outros. Porque, cara, isso aí nada mais é que uma coisa que poderia ser conversado antes. Você chegar no Cássio e explicar. Cássio, é o seguinte, eu não sei quanto tempo o Cássio tem de contrato, mas vamos dizer que ele só tem esse ano de contrato com o Corinthians. Cássio, é o seguinte, você tem esse ano de contrato e nós temos o Carlos Miguel. Daqui para o final do ano, nós não sabemos se vamos renovar com você. Porém, a gente quer que você continue como nosso titular para você ter uma boa saída do clube, mas nós gostaríamos de ir colocando o Carlos Miguel aos poucos para ir preparando ele para ser o próximo goleiro do Corinthians. Tudo bem? E já era, espera o cara responder e boas, e Tudo segue. bem. Aí o Cássio mete um não. Ah, cara, querendo ou não, aí é com ele. E Mas aí é o vai que eu tô te acontecer. falando. Vai acontecer. Mas é nesse ponto que eu tô te falando, mano. O Antônio não tem a cancha de chegar no Cássio e falar assim, não tô nem aí pro seu não. Vai ser assim e ponto. O Antônio É, não tem essa cancha ainda pra fazer isso. E pelo mas, visto, mas, o mas Presida também acho que não se meteria, por exemplo. para ele tomar essa decisão e trocar esse papo com o Cássio, ele tem que ter o respaldo da diretoria, porque se não tiver, aí fudeu. Mas eu acho que, mano, cara, a diretoria do Corinthians é tão obscura, velho. Eu não consigo entender como é que funciona a cabeça desses caras. Porque o Augusto ele assumiu em janeiro. Nós estamos no início de abril, ou seja, ele tem menos de 3 meses praticamente, porque ele deve ter, se eu não estou enganado, ele assumiu no final de janeiro. Cara, já teve tanta lambança, velho, que ele já fez, que não dá pra saber se o cara, se ele, se ele tem ainda a confiança dos caras lá dentro, se os caras levam ele a sério, se
se ele mesmo tem essa autonomia, ele deveria ter porque ele é o presidente. Mas, tipo assim, se ele tem essa participação de vestiário e tal. Cara, pra mim o Corinthians é muito obscuro, velho. Pra mim sempre foi. Pra mim sempre foi. E é porque, assim, eu vou ser muito sincero com você, tá, Karina? Só fazer um parênteses rápido aqui, não é nem a minha ideia, mas, tipo assim, o que a gente tá vendo hoje, que o Augusto tá descobrindo lá da trupezinha lá do Andrés, não sei se eu posso falar pelo Bruno, mas pra mim não é surpresa nenhuma, tá? Tava muito claro isso pros rivais. Pra quem não torce pro Corinthians, tava muito claro que isso tava acontecendo. Não, sim. Cara, ele Entendeu? fez. Muito corintiano, ó, fez isso aqui, ó, meteu a do macaquinho, tá ligado? Não tô vendo, não tô ouvindo e não tô falando nada. Mas estava muito claro para quem não é torcedor do Corinthians que essa merda ia estourar em algum momento. O que Não, tá sim. estourando hoje no Corinthians, tava muito claro que isso ia estourar em algum momento. Aí geralmente acontece sempre na transição de um grupo que fica muito tempo no poder. Independente da esfera do local que esteja, geralmente quando um grupo sai e sai de uma forma negativa, depois está demonstrando resultados ruins, a próxima equipe que assume, ela sempre encontra problemas graves. Mas o que eu acho que muita gente não se atentou e está ficando, como que eu posso falar? Não está colocando nada na conta do Augusto, é justamente por causa do show que ele está fazendo com isso. Ele, a forma como ele se posiciona e que ele fala que está descobrindo isso, que está descobrindo aquilo outro, é justamente colocando dificuldades na situação para, se caso acontecer alguma coisa, ele falar, ó, não tinha o que eu fazer. Eu estava de mãos amarradas, tava tudo um caos, eu tentei fazer o meu melhor. Sendo que nós sabemos que nós, digo eu, no caso, Uhum. sei que o que ele está fazendo nada mais é que um show para poder se isentar de um problema maior futuramente. Então, mas daí eu já não sei te dizer, mano, se diante de tudo isso, que já aconteceu em menos de 3 meses na presidência, não sei se ele tem esse poder de persuasão em cima dos jogadores, da comissão técnica, enfim, seja de Não, quem não, não é do for da jogador, não é do parte jogador, técnica, é entendeu? da torcida, é da torcida mesmo. Não, Ele não, está porque a falando gente tava falando. Não, eu tô falando com base no que a gente tava falando sobre o a Cássio passagem sentar no do banco. Castro. É, isso aí. Ele já chegou Entendeu? no Porque é Corinthians. aquilo que eu falei, tipo assim, a linha do tempo é assim. Para mim, quem tem que tomar essa decisão? Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é um técnico novo ainda, relativamente novo. Então ele ainda não tem a bagagem para chegar em qualquer num Cássio, por exemplo, falar assim, Cássio, agora você vai sentar no banco pro menino mostrar do que ele é capaz. Eu, sinceramente, não acho que o Antônio tem essa bagagem para ele segurar essa bronca. Ele botar um ídolo do time no banco para colocar o outro moleque para começar a rodagem, né, do Carlos Miguel. E não falo isso nem por conta de torcida, porque a torcida é super a favor da troca do Cássio pelo Carlos Miguel. O problema é lá dentro com o elenco, porque saíram alguns do ano passado, mas ainda ficaram outros ali que tem muita voz ali dentro. Então, Entendeu? Então, para ele perder o elenco é 1-2, mano. esse ponto aí que eu queria abordar depois que você trouxe, só para não soar incoerente, né? Porque eu falei sobre a saída de alguns jogadores mais velhos e a reposição de os mais novos. A saída dos jogadores que saíram do Corinthians foram justos os melhores. Os mais velhos que estavam abaixo do que poderia entregar ficaram. Que no caso era o Fagner, é o Cássio, que já estava como questionado. O Paulinho não tinha o que fazer porque ele estava machucado. Mas o Renato Augusto, que desempenhava, o Gil, que jogava, o Juliano ainda era abaixo, mas uma hora ou outra ele entrava ali e ajudava. Foram os que saíram. Saíram e estão dando resultado em outros clubes. Sim. E os que estavam abaixo, ele manteve todos. Boa. E só pra gente não deixar de registrar aqui,
Corinthians, graças a essa goleada de hoje, ele conseguiu assumir a liderança do grupo dele na Sul-Americana. 4 pontos ganhos, com um saldo de gols 4, graças ao último gol que fez hoje, do Pedro Raul. Então não fale, Carino, que o Corinthians não tem nada. Tem o Pedro Raul que colocou vocês na liderança da Sul-Americana. Porque se não fosse o gol dele, vocês estariam em segundo lugar. Mas o Argentino Júnior ganhou o jogo dele? Tava perdendo, né? De 1-0. O Argentino Júnior, ele empatou. Ah, tá. Mentira, ganhou. Não? Ganhou o Mas jogo. foi. Não, mas peraí. Não, peraí, desculpa. O Argentino Júnior perdeu, porque ele só tem 3 pontos na tabela. Caralho, isso aí tá muito Dilma, velho. Viajei. Empatou? Empatou, perdeu. Não. Porque assim, ó. É que eu não posso mostrar a tabela que eu tô vendo aqui, porque é de outro lugar que talvez a gente tome um bloco. Mas normalmente na tabela vem os jogos primeiro, na primeira coluna. Aqui colocaram os pontos ganhos primeiro para depois vir jogo, vitória, empate. Aí me confundiu todo, tá ligado? Desculpa aí, gente. Mas foi isso. O Argentino Júnior perdeu, o Corinthians ganhou, o Racing também, pelo que eu não sei se ele ganhou, se ele empatou, enfim, nesse jogo de agora. Mas tá Racing e Corinthians. Pelo que você Racing falou aí, e Corinthians estão com 4 pontos. E o Racing, só que o Corinthians tem um saldo a mais. Um gol de saldo a mais. Por isso que tá em primeiro. Beleza, rapaziada? Então é isso. Boa sorte ao Corinthians, que não passe nem da primeira fase da Sul-Americana. É o desejo de um rival, de coração para vocês. Algo a finalizar, Carininho? Vai, Corinthians.